Eu vou compartilhar um pouco aqui ainda do desfecho do que vimos na semana passada. Tentar fazer isso de uma forma que não fique tão desconecto, né, para aqueles que não vieram e ainda não puderam ter acesso, não tiveram acesso ao vídeo que foi gravado. Mas eu ainda gostaria de tratar um pouco, né, do nosso assunto da semana passada relacionado à escatologia pessoal, né, a experiência escatológica que antecede aquela em que os fatos e eventos, né, cataclísmicos e gloriosos eles acontecerão. E aí a gente pensa justamente na questão da morte, como falamos na semana passada, e essa é uma das grandes inquirições, né, da alma humana. As pessoas se perguntam, né, o que acontece depois da morte? E existem diversas opiniões a respeito disso, mas a gente precisa se pautar, é claro, não no que as opiniões, a gente precisa conhecer as opiniões, mas contestadas a partir da Escritura, né? Sabemos que a morte ela é resultado, né, do pecado original, é uma marca presente na vida de todo descendente de Adão, né, e que, portanto, lida com essa realidade, né? A palavra de Deus fala apenas de duas personagens na história humana que não tiveram essa experiência do morrer, né? E um deles foi Enoque e o segundo foi o profeta Elias. Mas a morte ela é uma certeza para nós. Claro que uma certeza dentro da possibilidade de Cristo não voltar antes, mas a morte é liberadora, tá? A morte atinge novos e velhos, homens e mulheres, pobres e ricos, indoutos e doutores. Enfim, a morte ela atinge a todos. E nesse sentido a gente precisa, por mais que seja um tema, um assunto que seja repelido pela maioria das pessoas, o cristão não precisa fugir desse tema, porque ele já recebeu a vitória. Cristo, ele tirou o ferrão da morte, né? Nós não precisamos temer mais a morte. E nesse sentido nós devemos ter uma cosmovisão, uma compreensão bíblica. Na verdade, irmãos, nós precisamos ter um pensar bíblico a respeito de tudo, tudo que você sabe, tudo que você recebeu de informação, suas tradições, seus conceitos, seus valores, suas percepções de mundo, seu entendimento, suas opiniões, tudo o que você sabe, tudo o que você pensa, você precisa colocar no filtro da palavra. Você precisa, como cristão, buscar aquilo que Paulo ele roga, ele suplica aos irmãos de Romanos no capítulo 12: rogo-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e para que também haja essa renovação, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação da mente, ela é justamente aquilo que acontece no processo da santificação. E como é que se dá a santificação? Jesus Cristo, quando ora pelos discípulos, ele fala ao Pai: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a santificação, ela ocorre na minha vida e na
na sua vida através da palavra. E como é que isso ocorre na prática? Você lê a Bíblia, você medita e entende o que está ali. E você aplica isso para a sua maneira de ver. A palavra de Deus diz aqui, fala sobre a questão da verdade. Eu preciso, portanto, expulsar a mentira da minha vida. Eu não posso nem brincar com isso, porque a Bíblia diz que Deus é a verdade, que Ele abomina a mentira, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, que até aquele que mente depois disso por uma brincadeira é como um louco que lança flechas de morte. Eu preciso amar a verdade, eu preciso odiar a mentira. Então, com isso, você coloca, eu não vou mais mentir. Aí você pede perdão, Senhor, eu me lembro agora que eu menti nessa situação, eu achava que era uma mentira branca, que era algo inofensivo, mas eu disse que não tinha quando tinha, eu disse que não estava quando estava, eu disse que fiz quando não fiz, eu falei isso, aquilo, mas não era verdade. Deus me perdoa. E você vai, portanto, aplicando a palavra de Deus na sua vida, e o Espírito Santo vai lhe ajudando, vai internalizando a palavra de Deus no seu viver. É assim que ocorre, portanto, a santificação, através, portanto, da palavra. E assim a gente precisa ter um olhar bíblico, um pensar bíblico a respeito de tudo: família, trabalho, dinheiro, sexo, lazer, amigos, vizinhos, autoridades, governos, tudo eu preciso olhar a partir dessa lente aqui, o mundo ao meu redor, através da palavra. E a gente precisa ter essa percepção bíblica sobre a morte, né? E a palavra do Senhor nos fala justamente o que compartilhamos na última semana, na última aula, né? Para onde o que acontece com o crente, né? Depois que ele morre, o que acontece com o não crente depois que ele morre. E é justamente aí onde entra, né, esse trabalho que vocês vão compartilhar, porque fala justamente a respeito do céu e do inferno. Uma coisa que é interessante assim pensar sobre o céu e sobre o inferno. Eu sei que isso entra um pouco até mesmo naquilo que vocês vão compartilhar, mas onde entra, na verdade, assim, onde se encaixa a onipresença de Deus na realidade, principalmente do inferno, né? Por quê? Porque Deus está no céu, isso é indiscutível, até porque o céu é céu, porque Deus está lá. Mas e se eu disser para vocês que o inferno é inferno, porque Deus também está lá? Isso choca? Hein? O céu é um lugar onde as pessoas vão desfrutar do gozo da presença do Senhor. E no inferno é onde os homens e os anjos caídos vão sofrer as penalidades da ira de Deus. E eu só vim saber disso aqui no CPO, não nessa aula, mas algumas aulas atrás. Hoje não foi chocante. Não foi chocante porque a gente já falou sobre Mas isso, a primeira foi. na hora que a primeira vez que Deus está no inferno. Como assim? Se o aluno é ruim, Deus é bom, né? Como é que ele vai estar? É igual a história do Dwayne Hall. Mas aí é aquela ideia do que é o inferno, né? É a ideia que É a ideia do herdamos, recebemos de inferno. Que inferno é aquele lugar de muito rock and roll que Raul Seixas queria chegar lá. Não quero ir para o céu, porque o céu vai ser um lugar chato. Eu quero ir para o inferno onde a bagunça acontece, né? E na verdade o inferno é um lugar de castigo, de juízo. Não tem festa lá, não tem, sabe, oba-oba, não tem balada, não tem rave, né? Não, mas mesmo O assim, a ideia que tem no inferno inicialmente, sofrimento, mas inicialmente não combinou na minha mente com Deus lá. Assim, mas justamente porque a gente tinha aquele conceito de que não, sofrimento. Então quem impõe o sofrimento? E o que é? Qual é a natureza desse sofrimento, né? Então,
Primeiro a gente entende que Deus é onipresente. Se Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Se Deus não estivesse lá, então Ele não seria onipresente, Ele não poderia ser Deus nesse aspecto. Né? Mas, apenas para que a gente possa reforçar a compreensão de que o inferno é um lugar onde Deus estará derramando a sua ira de uma forma extremamente indizível para nós hoje, assim, né? Ou seja, como compartilhamos na semana passada, né? Por mais otimista e criativo nesse sentido que você seja para imaginar o céu, inclusive a partir do que a palavra revela, as nossas palavras estarem muito aquém da maravilha que vai ser lá, assim como também nossas palavras estarão muito aquém do horror que há de ser o inferno. Mas em relação justamente a isso, essa revelação bíblica a respeito do que acontece após a morte, a revelação bíblica ela confronta, irmãos, muitas teorias ou muitas ideias, muitos pensamentos equivocados a respeito desse estado, né, dessa condição pós-morte. A Bíblia, por exemplo, ela confronta a ideia, existe um conceito de imortalidade da alma, que nesse sentido não é aquilo que a gente entende de certa forma a gente entende que a alma ela é eterna, porque ou ela vai estar em gozo eterno, ou ela vai estar em sofrimento eterno. Mas essa percepção de imortalidade da alma que eu estou falando é aquela percepção de mortalidade da alma animista, né? O animismo ele é um entendimento a respeito das verdades espirituais que é muito característico das religiões tribais, tradicionais, né? Essas religiões antigas e de povos mais primitivos em sua organização social, né? Ou seja, o animismo que ainda é muito presente, né? Que é muito presente nas nossas tribos indígenas, também nas tribos africanas, em Papua Nova Guiné e em tantos lugares. O animismo ele entende que o mundo ele é habitado por um número praticamente infinito de espíritos. O mundo todo é cheio de espíritos. Alguns podem chamar de fantasmas, de almas viventes, né? Mas que o entendimento animista é que a alma de uma pessoa, depois que uma pessoa morre, a sua alma ela vai primeiro para o mundo dos espíritos, onde ela passa, portanto, a influenciar o mundo dos vivos, né? É isso que, por exemplo, inclusive o próprio, de certa forma, o Espiritismo puxa um pouco disso, mas muitas dessas religiões, elas dizem que os espíritos dos antepassados, eles continuam influenciando, e essas pessoas têm medo, né? Essas pessoas ou veneram ou têm medo desses espíritos que ainda assustam, que exigem uma série de comportamentos ainda, ou seja, a pessoa morreu, mas ainda continua ali, influenciando a família, influenciando onde ela está, né? Isso é muito, inclusive, comum e muito retratado nos filmes, né? Onde espíritos continuam atormentando, né, a vida das pessoas ou ajudando as pessoas daí por diante. Outra ideia, um outro pensamento equivocado que é confrontado pelas Escrituras é aquilo que a gente compartilhou na semana passada, um pouco mais, que fala a respeito do sono da alma e da aniquilação da alma.
os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová compreendem que depois que a pessoa morre, a sua alma fica dormindo, não tem sono, há uma inconsciência da alma. E no dia do juízo, essas almas serão despertadas e aqueles que não forem recompensados, eu digo recompensados porque tanto no adventismo quanto também entre as testemunhas de Jeová existe essa percepção de meritocracia, né? Eu fiz por merecer, eu guardei o sábado, eu fiz. Existem dentro do adventismo algumas pessoas que professam a fé adventista, mas que ainda creem que a salvação é só realmente em Jesus e o sábado, a guarda do sábado é apenas uma expressão dessa minha fé. Mas o adventismo raiz, né, e não o Nutella, o adventismo raiz é aquele que de fato defende que se você não guardar o sábado, você está perdido, você não tem salvação. E as testemunhas de Jeová também têm esse entendimento de meritocrático quando eles acreditam que os seus esforços vão fazer com que eles façam parte dos 144 mil ou que tenham acesso às benesses celestiais. E os que não atingirem esse padrão, na medida em que forem julgados, condenados, a alma dessas pessoas será extinta, será aniquilada, eles não existirão mais. O que faz, portanto, o que faz do castigo eterno uma coisa super fácil de legal. encarar, né? Quem não existe também não sofre. Quem não existe, não, mas é o entendimento. Quer dizer que desses 44 mil só, pastor, que vai estar. Não, os 144 mil eles receberão um status de governo, mas além desses 144 mil, teriam outros que ainda poderiam participar no nível. Outra vila. Tipo assim. Um assessor assim de 144 mil estariam ali em Beverly Hills, né? E os outros estariam, sei lá, num ambiente um pouco menos, né? No distrito mais popular, né? No conjunto habitacional, né? Pastor, voltando, desculpa, ao ponto anterior, onde você falou da percepção animista. Isso é uma questão interpretativa. Há 200 milhões de anos atrás eu já perguntei isso ao senhor e realmente eu me esqueci qual foi a sua explicação. Sobre o que diz em 2 Pedro e em Judas, versículo 6. Praticamente dizem a mesma coisa. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele dia. De forma bem superficial, isso aqui está dizendo, qualquer um entenderia assim. Não, os anjos estão lá guardados para serem julgados no último dia e estão presos em algum lugar. De uma leitura bem simples. Mas aí, o que efetivamente... E em 2 Pedro, acho que é 2, 4, deixa eu ver aqui, só para ter certeza. 2, 4. Porque Deus não perdoou os anjos do pecado, havendo no inferno, entrando em cadeia, escuridão, ficando reservado para o juízo. Os dois textos de 2 apóstolos diferentes, eles estão querendo dizer o que especificamente? Que os anjos estão guardados por Deus do juízo e que estão presos e não podem fazer nada. Sim. Os anjos caídos. Certo. E quem são os demônios nesse caso então? Bom, o que se entende a partir dessas passagens é que nem todos os anjos que caíram eles foram presos, entendeu? Ou seja, aqueles que não foram presos foram justamente, estão aí aloprando, né? É mais nesse sentido. Agora, mas isso aí de certa forma foge um pouco do que a gente está colocando certo. Aqui, mas só para não perder aqui a linha e não destoar, a gente poderia depois pensar mais nisso aí. A gente não tem matéria de angelologia, né, que é onde seria tratado de maneira um pouco mais direta. Tem a ver, porque está falando de julgamento, de inferno, de tudo mais, mas a gente ainda pode, para a gente não se perder. Para não sair, beleza, sem problema. Um outro conceito que também é
é combatido pelas escrituras, é repelido, né? Ou seja, é o da reencarnação, que aí você já tem uma noção também do sentido, porque a gente vive da mesma forma que a gente está num país onde o espiritismo ele é muito forte e também os apelos midiáticos né, que nunca, pelo menos os mais antigos aqui, eu fico imaginando o nosso irmão Diogo chorando, assistindo o Ghost, né, do outro lado da vida. Olha aí. E que traz justamente essa e tantas outras situações, né, que trazem essa ideia, né, e que doutrinam as pessoas colocando que é isso aí mesmo, né? A gente teve no Brasil essa figura muito emblemática e que causou muita influência, que foi o Chico Xavier e tantos outros que figuram aí importantes nesse cenário, realizando curas, trazendo notícias, né, do mundo, dos espíritos e tal. E o fato é que o espiritismo kardecista, ele traz essa ideia ele promove, né, esse pensamento de um processo de ascensão. Ou seja, as pessoas elas vão ascendendo uma vida após a outra, né? Ou seja, você hoje aproveita a sua existência, faz o bem e com isso as suas boas obras, né? O seu assistencialismo, o seu comportamento, a sua espiritualização te habilita para viver, segundo o Espiritismo, uma condição melhor na próxima reencarnação. E a ideia é de que você, portanto, reencarne melhor e melhor até se transformar em um anjo de luz mesmo, né? Uma outra religião que traz essa ideia também da reencarnação é o hinduísmo. E o hinduísmo, ele ensina, dentro desse processo de reencarnações, eles trabalham a lei do karma, onde essa lei do karma conduz uma pessoa em retorno à divindade. Então, o objetivo é você também ir progredindo, vida após vida, até retornar e fundir-se com a divindade, que é o Brahma, não Brahma, a cerveja, tá? Mas Brahma, que seria justamente a divindade onde as pessoas são absorvidas por ela quando atingem um nível bem alto de progresso na reencarnação. O budismo também traz esse pensamento, né, essa ideia da reencarnação, onde eles já não chamam de Brahma, chamam de Nirvana, onde você vai progredindo até chegar ao Nirvana, sendo que o Nirvana você atinge um nível de impessoalidade, você acaba já não mais sendo um ser pessoal, você vira você se infunde essa divindade e deixa de ser você, né? E essa é a ideia do budismo, né? Ou seja, a negação do sofrimento, você se tornar uma pessoa meio que alheia, né, a sentimentos, a emoções, e com o objetivo de que você possa ser cada vez mais impessoal e fundir-se com o Nirvana. Um outro conceito, a gente já falou aqui, né, da noção da alma, falamos da imortalidade da alma, segundo o animismo, a reencarnação. Existe também um conceito que é o conceito da progressão eterna. E esse conceito da progressão eterna, ele vem do mormonismo. Mormonismo que foi fundado por um herege, né, chamado Joseph Smith, que disse ter encontrado umas placas de ouro que eram revelações a respeito de um povo antigo que viveu lá na América do Norte, e ele recebeu instruções de um anjo chamado Moroni ou Moroni, que traduziu para ele essas placas, e a tradução dessas placas deu origem ao livro de Mórmon, né? Que seria tudo que estava ali naquelas placas. E Joseph Smith
ele ensinava que Deus já foi um homem. E um homem que morava em um planeta, como o planeta Terra. E por causa da obediência desse homem, por causa das suas virtudes, ele conseguiu, depois da morte, alcançar o seu lugar como Deus. Então, a lei da progressão eterna é o caminho para a divindade. Vejam só a viagem do cara. Ele diz assim, os mormons, eles mantêm a esperança, e vocês sabem quem são os mormons, né? Geralmente aquela dupla que tem ali aquela plaquinha, né? Os mormons, eles mantêm a esperança de que depois da morte, eles também se tornarão deuses. E sendo deuses, eles vão gerar filhos espirituais e vão criar a sua própria terra, o seu próprio planeta, onde esses filhos que eles vão criar, ou seja, assim como o Deus da Bíblia, também vão desenvolver vida e seus filhos que eles criaram vão viver ali. Então, Joseph Smith ele ensinava, primeiro, que após a morte as pessoas vão ter uma das três experiências. Ou o sujeito, depois que morre, vai para o reino celestial, ou vai para o reino terrenal, ou vai para o reino telestial. O reino celestial é esse lugar para onde aqueles que se tornam deuses, ou seja, aqueles que seguem os princípios do mormonismo e conseguem atingir esse nível de virtude, se transformam em deuses e vivem nesse reino celestial, onde eles acabam desenvolvendo e criando seus próprios planetas e terras e tal. Aqueles que são pessoas boas, mas que não conseguem cumprir as exigências do mormonismo, eles vão para o reino terrenal. Vai ser uma coisa legal, vai ser um lugar paradisíaco, mas não vão, tadinhos, ser deuses. Eles não vão criar seus próprios planetas e gerar seus próprios filhos espirituais. E também vão, e o terceiro nível serão aqueles que vão para o reino telestial, que aí são os maus, né? As almas cebosas da vida que vão sofrer punição nesse reino celestial. Então essa é a ideia do mormonismo, né? A ideia da progressão eterna, a pessoa pode se tornar Deus. Existe também ainda, e a Bíblia, ou seja, a verdade bíblica confronta essa ideia, outra ideia que é a ideia do paraíso sensual. E aí você lembra do Islã, né? O islamismo acredita num paraíso sensual. O que é que o islamismo ensina? Que os homens mais piedosos, eles vão para o paraíso, onde eles serão servidos por 10 virgens, e eles poderão se casar com quantas eles quiserem, e poderão desfrutar desse paraíso regado a muito sexo, muita sensualidade, né? E os mártires são aqueles que morrem matando os infiéis na jihad. Os mártires, logo que morrem, já vão direto para o paraíso. É por isso que muitos homens-bomba, eles são doutrinados, orientados, e que, olha, explodindo, meu amigo, você já acorda e já está ali no seu harém com as 10 virgens e desfrutando desse paraíso sensual. Vai ser a quebrada de cara, viu? Peguei em bomba de verdade, né? Peguei em bomba de verdade, né? E os outros que não são esses homens mais piedosos, esses mártires, aqueles outros muçulmanos, islâmicos que tentam, né? Se acertar, mas não são tão piedosos assim. Os outros, eles vão passar um tempo no inferno, um estágio no inferno, para depois chegarem ao céu. E aqueles que não são do Islã vão para o inferno e vão ficar lá para sempre, né? Então essa é a ideia do paraíso sensual. Uma outra ideia do pós-morte é do naturalismo filosófico ateísta. O naturalismo filosófico ateísta, que também foi muito pregado por Marx, né?
e outros tantos pensadores iluministas, inclusive depois o próprio Freud, ou seja, praticamente a psicanálise e a psicologia, ela tem esse nascedouro, né? Ele tem esse berço de um pressuposto de que Deus ele não existe e de que a alma não existe também. O naturalismo, né, o ateísmo, o naturalismo filosófico ateísta nega a existência da alma. Para o naturalista ateísta, e aí para o ateu, na verdade, né, se a gente pode resumir a palavra, o ser humano ele é apenas uma máquina biológica, ele é apenas matéria. Depois que ele morre, ele deixa de existir. Né? Não existe alma. O que existe é um cérebro com toda a sua química, com toda a sua eletricidade, né? que nos coloca diante da possibilidade de termos sentimentos, termos emoções, termos pensamentos. E então, para o ateu, para o naturalista, né? Não há vida após a morte. Falamos na aula passada de outro conceito, né, que aí é o conceito católico, que é o conceito do purgatório, o estado intermediário, onde os fiéis, mas que não foram tão fiéis assim, terão ainda que purgar seus pecados em sofrimento até terem acesso ao céu. E aí acendem-se velas, fazem-se missas para que essas pessoas tenham esse processo acelerado enquanto elas estão purgando as suas almas em seu processo de penitência. A gente quer observar uma passagem que tem em Hebreus, né? Depois da morte segue seu juízo, né? E aí tem uma outra ideia ainda do pós-morte, que aí essa ideia está inserida, né, dentro do meio evangélico, né? E talvez até fora também, que é a ideia universalista. É o conceito equivocado de que a pessoa morre, tudo bem, mas no final das contas Deus ele vai salvar todo mundo e todo mundo vai para o céu. Ninguém vai para o inferno, porque o Senhor ele vai, até Satanás e os anjos caídos serão restaurados, né? Existem. E aí são interpretações erradas daquele texto, por exemplo, lá de Efésios, que diz que todas as coisas vão convergir para Cristo, vão a Cristo, e aí, quando se coloca todas as coisas, há quem interpreta todas as coisas, como inclusive os pecadores e os anjos caídos, que todos vão retornar para Cristo. Mas é uma ideia errada a respeito disso. Então, a Bíblia, ela confronta esses pensamentos, né, esses entendimentos, e é importante que a gente tenha uma noção a respeito dessas coisas. Por quê, irmãos? Porque o mundo em que a gente vive, né, a nossa sociedade, as pessoas com quem a gente conversa, né, elas acreditam em alguma coisa a respeito da vida após a morte. E em um momento ou em outro, você vai estar em um velório, você vai prestar as suas condolências, quem sabe, a um amigo, a um vizinho, a alguém, fica ali, começa a conversar, as pessoas começam a perguntar, o que você vai dizer? As pessoas, elas acham que pode ser isso, que pode ser aquilo. O crente, ele sabe, ele crê, ele tem convicção do que é, e a gente precisa ter, portanto, essa fundamentação, tanto para caminharmos com esperança sobre essa terra, mas também para proclamarmos a verdade para os que ainda estão cegos, né, e vivendo na escuridão. Então precisamos compreender. Agora vamos, que horas são, gente? 20h33. Vamos para o ponto que é a escatologia geral. Se a escatologia pessoal fala daquilo que nós individualmente iremos experimentar, né, e logo após a nossa morte, a escatologia geral fala daqueles eventos escatológicos que vão atingir a todos de uma vez. A escatologia pessoal é aquilo que cada um vai experimentando na medida em que morre, né? Mas a escatologia geral é aquilo que
todos vão experimentar eventos gloriosos, cataclísmicos, que vão mudar o cenário das coisas, né? Se Deus, por sua vez, disse que não mais atingirá a humanidade inteira com um dilúvio, ou seja, não punirá, né, como um todo com as águas, mas vai punir com fogo, né? E quando, portanto, João Batista, e é bom que a gente leve isso em consideração, entenda aquela passagem, João Batista disse que viria um depois dele, que ele, João, não era digno de amarrar as suas sandálias, porque João batizava com água, mas viria alguém que batizaria com Espírito Santo e com fogo. Aí, se você pergunta o que João está falando para o pentecostal, já estou me arrepiando todinho. Esse fogo é o fogo do Espírito, é o fogo do fervor, é o fogo da unção, é o fogo do poder de Deus, é o fogo do Pentecoste, é o fogo da glória, é o fogo da casa e tal, e começa. Mas esse fogo ali, de acordo com o contexto imediato, explica muito bem. João ele vai falar que o Senhor ele vai trazer fogo e a palha seca vai queimar, e apenas aquilo que agrada a ele vai permanecer. Ou seja, enquanto que o batismo com o Espírito Santo, que João está falando ali, do novo nascimento, da regeneração, da presença do Espírito Santo na vida daquele que crê, o batismo com fogo está falando da punição, do castigo, da ira de Deus sendo derramada sobre o ímpio. Então, o batismo com o Espírito é o batismo do crente. O batismo com fogo é o batismo do descrente. Entende, irmãos? E nesse sentido, o que a gente compreende é que o Senhor ele vai trazer fogo sobre a terra. Fogo é o juízo. Fogo do juízo. Esse fogo ali que está falando é fogo do castigo do juízo sobre os crentes. E, portanto, o Senhor ele vai trazer isso e refazer, recriar, ou seja, ele trará novos céus e nova terra, na definição de tudo. Amém? Amém. Glória a Deus. Tá dando câmbio aí, né, Diogo? Está dando. Tá dando câmbio. Pastor, Tá capaz, ministro. o que se dá, assim, os cristãos ter essa verdade de saber que Jesus é o caminho e às vezes a gente ser tão apáticos e esses testemunhos de Jeová todos os sábados, os mormons, né, estão lá fazendo serviço, às vezes até é vergonhoso. Verdade. Eu participei de uma juventude, um negócio Confrontador, da Igreja Católica, os jovens, encontro das juventudes, porque eu queria ver projetos, que eu gosto de fazer projetos assim. E eu fiquei inquieto, tanto de jovens envolvidos em projetos voluntários assim. Sim. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Primeiro, o Senhor Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Né? A gente já vê isso, esse desempenho, né? E a gente realmente percebe que muitos que pregam a mentira, eles são mais zelosos, fervorosos do que aqueles que pregam a verdade. Eu acredito que talvez uma das razões para que isso aconteça é a ideia errada a respeito das implicações da graça na vida de uma pessoa. A graça de Deus, ela por um lado me faz entender que eu não sou salvo pelo que faço, mas sou salvo para fazer, sou salvo para dar bom testemunho, para glória a Deus. Quando você observa essas religiões que promovem a ideia de um céu que você precisa conquistar, de uma recompensa, né, vindoura, que você precisa fazer por onde para recebê-la, essas pessoas, elas, portanto, são estimuladas pelo interesse de serem beneficiadas com a salvação, a trabalhar por ela, a conquistá-la. É isso que acontece com os mormons,
esses jovens que se dedicam um ano de suas vidas para saírem para outros países, aprenderem a língua e proclamar os ensinos mormons, eles desejam esse reino celestial e vivenciar essa experiência aí. Eles querem ser recompensados. As testemunhas de Jeová, elas acreditam que o seu esforço, a salvação ela é meritória, ela é pelas obras, ela deve ser alcançada, ela deve ser conquistada através da obediência e da dedicação. O catolicismo romano, da mesma forma, atribui esse sinergismo. Enquanto a fé protestante ela é monergística, e o que é o monergismo? Ou seja, a salvação provém única e exclusivamente de Deus, ela é de graça, a gente recebe por meio da fé. Já no caso do católico, ele acredita que a pessoa precisa crer, mas não somente crer, precisa crer em Jesus, mas além essa fé precisa ser parceira. Para que a pessoa seja salva, ela precisa participar dos sacramentos, ela precisa fazer boas obras, ela precisa realizar sacrifícios, ela precisa fazer penitências para atingir a salvação. Então, o que a gente percebe é que essas religiões que apregou uma esperança futura baseada no seu esforço, faz com que as pessoas realmente se esforcem e acreditem que elas podem conquistar a salvação. Só que aí vem a Bíblia e traz uma mensagem que é a antítese disso, quando diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, meu Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, isso não justifica a passividade, a omissão, a displicência, a negligência, né, e de muitos cristãos. Se nós temos a verdade, se nós compreendemos que é pela graça, mas isso não pode servir de desestímulo, muito pelo contrário, isso deve servir deve nos dar maior empolgação e motivação para fazer as coisas. Vejam só, o que eu vou dar outro exemplo, a diferença de abordagem do dízimo e das ofertas. Se você chega numa igreja em que ela ensina que se você dizimar você vai ser abençoado, que se você dizimar você vai receber você vai ter uma vida melhor, você vai prosperar financeiramente. Se você, e quanto mais você for dando, o Senhor, você está colocando Deus na parede, Deus ele vai ter que lhe dar, tá entendendo? Então, as pessoas, elas fazem campanhas, elas doam seus carros, elas fazem fogueira santa, elas entregam muito do que tem, e existem testemunhos que são dados, pessoas que dizem, eu não tinha nada, agora eu sou muito rico, eu era desempregado e agora eu sou dono de empresa, agora eu tenho, depois que eu entrei nessa igreja, depois que eu comecei a dar, depois que eu queimei lá na fogueira, depois que eu fiz isso, depois que eu fiz esse sacrifício, depois que eu fiz isso. Então, você quer ser curado, você tem que fazer esse sacrifício. Eu fui numa igreja eu estava numa igreja em que um pregador veio pregar uma semana de avivamento, e ele disse o seguinte, que ele começou a contar, ele começou a pregar no domingo e ia terminar na quarta. E desde lá ele começou, de domingo, dizendo dos milagres, das coisas que fazia, apresentando alguns sinais ali miraculosos, segundo ele. E no final das contas ele disse que o grande momento seria na quarta-feira. E esse grande momento na quarta-feira era o seguinte: a doença que você tivesse, o problema que você tivesse, a dificuldade que você tivesse, ia desaparecer se você fizesse um sacrifício de R$1.000 e entregasse para ele. A gente tem que dar para não valer nada. Mas é que tá. Aí aí pega, usa desse artifício, e aquela pessoa que está ali, meu Deus do céu, escutando que de tantos milagres que ele já realizou, pessoas foram curadas, paralíticos andando, cancerosos sendo curados. Aí chega ali um pai com a sua filha com câncer no sangue, ou um filho com uma doença incurável, e que já gastou 10 mil, 20 mil, 30 mil reais no tratamento, e chega aquele camarada ali na frente dizendo: olha, basta que você dê R$1.000 e a solução vai ser grande, porque a gente vai fazer uma oração aqui, e a cura vai vir, e vai acontecer. O que é que esse pai faz? Ele dá, meu filho. E fácil. Facinho. Sabe por quê? Porque ele recebe ali uma pressão tão grande na mente,
cara, se meu filho pode morrer se eu não der. Essa pode ser a solução para ele. E veja como uma coisa perversa. Veja como se machuca ainda mais alguém que está ali, tão machucado. Deus, e aí quando você vê isso acontecendo, por exemplo, numa noite como essa, sei lá, 150 mil reais é facilmente arrecadado. Agora naquela igreja, como por exemplo na nossa, em que as pessoas elas são convidadas a dizimarem, a ofertarem, não para receberem, mas porque já têm recebido. E que deve ser um ato de prazer, de alegria no Senhor, de um Deus que cuida, de um Deus que zela, de um Deus que sabe daquilo que nós necessitamos. Esse é um discurso bíblico. Mas ele estimula a que a arrecadação seja volumosa? Não. Porque as pessoas preferem o discurso do toma lá, da cá, do eu quero aqui fazer algo para que Deus me devolva, né, em uma medida muito maior. Por isso, esses santuários, esses templos, esses lugares são tão cheios, tão abarrotados, né, de pessoas, porque é isso, a religião prega justamente isso. Essa é a diferença entre cristianismo e religião. A religião, ela traz conselhos. O que você deve fazer para que Deus te aceite e te recompense. O cristianismo não traz conselhos, o cristianismo traz uma notícia. Já foi feito. Glória a Deus. Já foi feito. Apenas creia, confie. E aí, o que é que acontece? A não ser que o Espírito Santo convence o sujeito do seu pecado, da justiça e do juízo e gere nessa pessoa compreensão das Escrituras, ele vai preferir o conselho do que a boa notícia. Porque o conselho traz para ele ou para ela um sentido de importância própria, mérito, me dignifica, enquanto o Evangelho me humilha, enquanto o Evangelho diz: você não tem nada a oferecer a Deus. Ele te escolheu não porque você merecesse, mas apesar de você não merecer, o Evangelho ofende, o Evangelho nos coloca nessa situação. E, é claro, não é uma mensagem que traz esse despertamento de interesses do homem natural. Por isso eu vejo que há essa... e o que a gente tem que pedir é justamente o que? Senhor, eu tenho todas as razões, eu tenho as melhores razões para me dedicar, para me entregar, para trabalhar para o Senhor, do que qualquer outra pessoa tem. Agora, alguns acabam tendo a ideia equivocada, de uma graça barata que diz: não, eu não preciso mais fazer nada, porque a graça já me alcançou. E Paulo, ele, inclusive, combate esse tipo de pensamento quando diz: olha, você que acha que pela graça, agora pode pecar à vontade, porque para que a graça seja cada vez maior na sua vida. A ideia não é essa, porque a graça, ela não apenas salva, ela também santifica e ela glorifica. Quando a gente entende a ideia de salvação de uma forma mais ampla, porque a salvação é todo o processo, desde justificação até glorificação. Então a graça ela atua em todo o processo. Podemos seguir? Então, na escatologia geral, a segunda vinda de Cristo. Começamos por aí.
e falando justamente sobre a sua realidade. Né? E a gente precisa fixar isso porque, irmãos, desde os tempos bíblicos, a segunda vida de Cristo, ela foi criticada, ela foi desprezada por alguns, né? E ela foi negada. Por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, acho que na apostila ali está, versículo 4, não é isso? Mas é também o versículo, para entender o versículo 4, é preciso ler o versículo 3. Escatologia geral, eu não sei qual é a. É a página 4. Começando com a 5. Essa referência é Eu estou passando algumas informações para vocês que não estão na. Pode olhar a apostila? Segunda Pedro. Claro, sim. Estou com a apostila aberta para você acompanhar. 2 Pedro 3, versículo 3 e 4. Deixa eu dizer aqui, ó. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, esse discurso de que Jesus vai voltar, mas já faz tanto tempo, mais de 2000 anos passaram, meu amigo, esqueça isso e tal. Mas a palavra do Senhor, né, nos traz essa revelação como uma verdade na palavra. Para Deus é claro que um dia são como, né,